Vamos lá. Eu levantei os meus olhos novamente e vi, e eis um homem com um cordel de medir em sua mão. Então eu disse: Para onde vais? E ele me disse: Medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e um outro anjo lhe saiu ao encontro e disse: Corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e gados que nela haverá. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e serei a glória no meio dela. O que é legal a gente entender aqui, o que é legal a gente perceber aqui? Primeiro, que Jerusalém não terá medidas. A visão que Zacarias tem de alguém medindo, que aqui fala homem, eu também vou interpretar como sendo Jesus, tá certo? Como a Adriana aí pensou também, eu estou pensando a mesma coisa, tá? Na hora que ele está sendo levado a fazer essa medição, é uma forma para ilustrar, para Zacarias entender que não haverá medida. Tamanho será a dimensão, tamanha será a dimensão de Israel, de Jerusalém, tá? Então, Jerusalém será habitada com umas aldeias sem muros. Por que vai ser sem muro? Porque a multidão é muito grande, tá? A sua criação de animais é muito grande, não dá para conter em muros. Se a gente for ver hoje, o Brasil é uma nação. Tem muros ao redor da nossa nação? Não tem muros. A Bahia é uma nação. Tem muros ao redor da Bahia? Não tem muros. Vamos diminuir um pouquinho. Lauro de Freitas. Quais são os muros, a cerca que você vê ao redor de Lauro de Freitas? Não existem. Tamanha é a proporção do que vai ser dito aqui, né? Do que está sendo profetizado. Só para a gente ter uma noção do que significam os muros. Os muros, naquela época, eram para cidades pequenas. Uma das maiores cidades que teve na época foi justamente a Babilônia. E ela tinha muros fortificados, muros grossos, né, espessos, de metros de espessura, metros de altura. Mas era para um lugar pequenininho, desse tamanho. Se a gente fosse comparar a cidade da Babilônia com a extensão do reino da Babilônia, é absurdo. Não dá para comparar. Eles não cercaram toda a Babilônia. Eles cercaram a cidade principal, a capital deles, certo? Então, Jerusalém já é a capital, não vai ser cercada, não vai ter como cercar, ela vai ser muito grande. Muitos povos afluirão para lá, todos com intento, com a intenção de viverem sob a tutela do Senhor Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel. Ok? Então, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros por causa da multidão de homens e gados que nela haverá. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo ao redor e serei a glória no meio dela. Outra coisa super interessante aqui. Nem precisa de muros, se quem vai te guardar é o próprio Deus. Não precisa de sebe, não precisa de uma cerca para te proteger, porque o próprio Deus está te guardando. E quando ele fala aqui do fogo, a gente lembra logo daquela coluna de fogo lá no Egito. Mas vamos imaginar aqui uma coisa espiritual. Deus envolvendo a gente por completo com quem? O Espírito Santo. Não precisamos de cercas, não precisamos de grades. Se a gente confia em Deus, a gente pode estar, como Davi falou, no inferno e ainda assim a gente vai se sentir seguro. Eu achei isso aqui muito bacana. E serei a glória no meio dela. Então, ele volta a habitar junto com seu povo. E que não vai ser estritamente Israel, mas já vão ter aqui os outros povos, os gentios,
que aceitaram Jesus, que aceitaram Deus, o Deus Criador, como o Deus único deles, tá? Eu achei isso muito bacana. Pode falar aí, Paloma. O que eu achei interessante também, né? Pelo menos assim, foi a visão assim que eu tive, que essa referência que ele usa quando ele fala sobre esse cordel de medir, que ele começa a citar a questão das medições, remete à passagem lá em Ezequiel, que é o contrário do que ele fala dessa vez, porque naquele momento ele passou proporções exatas para Ezequiel, com a intenção mesmo dele restaurar o templo, que foi lá em Ezequiel 40, que eu li. E ele passa todas as medidas. Então, ele faz referência utilizando a mesma palavra, que é essa de medição e de cordel de medir, que eu acredito que seja para trazer a referência lá em Ezequiel do que era para ser feito, mas que ele mesmo diz que não será necessário, porque nesse momento Jesus, Deus, estará sobre eles. E naquele momento lá em Ezequiel, se eu não me engano, eles ainda estavam no exílio, né? Que seria a diferença dessa visão. Pois bem, o que vai ser, o que Deus está prometendo aqui através de Zacarias, o que Deus está revelando ao seu povo, melhor dizendo, através de Zacarias, é que não vai ter como medir Jerusalém. E agora, dona Lília, essa questão do templo, desculpa, Pode essa falar. questão do templo também, eu não sei porque, mas me veio a ideia do que a gente leu lá em Hebreus. É como se Deus também tivesse já preparando eles para a vinda de Jesus, porque quando ele fala sobre não ter a necessidade da construção, me remete muito a ele já querer preparar para que houvesse uma nova aliança, porque sem a necessidade de construção, ele começa a quebrar um pouco daqueles dogmas em relação ao sacrifício, já começa mais a querer modificar, mesmo que a passos lentos, o povo, para que o povo comece a entrar no entendimento, para que o povo seja um pouco preparado para a vinda do Messias. Aí eu, assim, tive um pouco dessa visão quando falava em relação a não medir mais. Não sei se seria bem isso, não. O que você traz é algo interessante. Não pensei nisso, não pensei nisso. Porque aqui ele fala apenas de não ter muros, não de não ter a cidade edificada. Então, Jerusalém vai ter uma cidade, sim, vai ser uma cidade edificada, mas o que ele quer dizer é que, primeiro, vai ser muito grande, não dá para proteger algo muito grande com muros. Vai ser muito grande. Vocês vão ser um povo muito numeroso. E segundo, eu vou estar cercando vocês com fogo. Então, não precisa mais vocês confiarem em construções de pedra, quando eu vou estar presente no meio de vocês, e essa ideia, inclusive, de presente no meio, me remete ao templo. Lembra que lá no tabernáculo ele se encontrava no meio do povo através do tabernáculo. E aí depois vem o templo, e ele estava no meio do povo porque ele estava no templo. E ele se reta e larga o povo para lá, inclusive permite a destruição do templo, justamente porque o povo não está valorizando isso. Então, bom, já que vocês não me querem, então eu não quero vocês também. E é quando vem o exílio, que é a pior situação até aqui que Israel viveu de total desligamento de Deus. Mas não vejo como a não necessidade da edificação da cidade. Né? Eu penso que ele quer elevar os judeus aqui, que saíram do exílio, eles querem elevar, Zacarias quer elevar, Zacarias não, o Espírito Santo mesmo, quer elevar esses judeus ao entendimento, olha, basta
basta apenas vocês terem Deus. Não precisa se preocupar com mais nada. E vocês vão ser, além de prósperos, vocês vão estar guardados. Você vai estar guardado da inveja, né? Você vai estar guardada das tramas que fazem pelas suas costas. Você vai estar guardada das maledicências alheias. Se a gente for pensar que hoje nós somos a Nova Israel e que ao nosso redor quem nos guarda é o próprio Espírito Santo e dentro de nós quem habita é o próprio Espírito Santo, então isso aqui somos nós, não precisamos de muros. E vamos nos multiplicar. Como? Parindo? Não. Fazendo filhos na fé. Vamos nos multiplicar, fazendo com que mais cristãos nasçam para Jesus. Entendeu? Mais filhos de Deus nasçam para Deus. Entende? Eu vou mais por esse entendimento. Não vou dizer que o que você está falando é errado, sinceramente, eu não pensei dessa forma, mas é algo até que vale a gente dar uma meditada e pensar em outros horizontes, sim, tá certo? Mas eu penso que aqui mais é que Deus está falando, olha, confia em mim, porque eu vou fazer com que vocês se multipliquem e eu vou fazer com que vocês se unam a outros povos, porque esses povos vão se chegar para mim, e outra, não vai precisar de proteção alheia. Ninguém vai mexer com vocês, porque sou eu que estou cercando vocês. Eu pensei assim, dessa forma, entendeu? Bom, fala, Adriana. Abra o áudio, Adriana. Maiana suspendeu primeiro, deixa Maiana falar. Não vi, não. Fala, Maiana. Então, o meu conceito de que essa profecia é para depois do arrebatamento, tá certo? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Não só após o arrebatamento. Eu diria ainda que após os 7 anos do anticristo. Eu imagino que isso aqui seja mais realmente o período do milênio. Eu diria esse período, porque, vamos lá, ou até mesmo, vamos expandir um pouco mais, ou até mesmo esse início da igreja cristã com o próprio Jesus em Jerusalém. Quando Jesus está em Jerusalém, primeiro, parte do povo se converte, né? Não todos, a maioria dos judeus não se converte, mas parte dos judeus se convertem, ali começa a igreja, tá? Essa igreja vai ser disseminada, espalhada pela Ásia Menor, né? Pela região ali da Grécia, parte da Europa, né? O sul da Europa, e depois vai se estender para a Ásia, enfim, para os confins da terra, para o próprio Egito, tá certo? Então, enquanto isso aí está se dividindo, eu não vejo as pessoas se concentrando em Jerusalém. Vocês veem esse povo vindo de lá e vindo para Jerusalém? Eu não vejo. Mas eu vejo esse povo vindo para uma Jerusalém espiritual, que é o que a gente é hoje. Estamos junto com esses judeus que creem em Jesus, estamos juntos com os demais cristãos ao redor do mundo, confluindo para uma Jerusalém espiritual que não é nessa terra, que é nos céus. Eu acredito que isso aqui vai existir também na Terra, no milênio. Eu acredito que isso vai existir no milênio, onde todos os povos estarão adorando a Deus, onde o reino será do próprio Jesus, né? O reino de verdadeira justiça, o que a gente não tem entre os homens. Mas, se formos pensar num conceito espiritual, todo esse povo hoje conflui para Jerusalém espiritual. Não sei se vocês conseguem me compreender. Fala aí, Maiana, pode continuar. Porque hoje eu estava meditando, na verdade eu estava procurando alguns versículos. Eu estava passando a minha aula limpo e hoje, graças a Deus, eu consegui um progressozinho. E lá em Atos, naquela parte que os filhos de Cefas não. É um lá, em Atos 19. Aqueles meninos que foram lá tirar o demônio. E depois o demônio pegou e bateu neles. Ainda deixou eles pelados. E fala disso.
que o evangelho foi sendo disperso e as outras pessoas que não eram judeu iam aderindo. E esse episódio em específico, no final ele fala lá que todo mundo soube, os judeus e os não judeus, que foi uma vergonha total. Então, aquele povo não era de Deus, mas serviu como exemplo para ter uma vida com Deus. Ó, se você for pegar um capeta sem ter vida com Deus, ele vai te humilhar, vai te envergonhar e você vai ficar com a cara quebrada no chão. E em outros versículos, como Coríntios também, que eu também estava meditando essa semana, e deu nisso daqui, que até quando ele fala que vai ser para esse outro povo, já começou ali, que é essa profecia, embora fosse para aquele povo daquela época, mas também ia se estender como todas as outras profecias. Elas vão sempre se cumprindo ao longo dos anos. Exato. Então, eu imagino aqui uma coisa realmente de Jerusalém espiritual. Fala aí, Adriana. Ó, essa parte eu pensei quando o anjo fala, né, que a gente observa que tem três, né, o homem, um anjo, depois o outro anjo que é o intérprete. A gente observa que quando ele fala em medir, eu pensei na Jerusalém espiritual mesmo, porque quando Paloma falou aí sobre Ezequiel, é porque eu sempre chamo de Ezequiel, eu li Ezequiel 40, até no número 3, que fala sobre essa visão. Antes de Zacarias falar aqui, Ezequiel já é transportado, né, em visão para ver. E eu acho que ele está falando dessa visão também. Não é de outra visão, que ele fala sobre a reconstrução, né, do templo. E então ele está falando dessa visão também. Então tudo o que eles falam lá atrás é para que a gente tenha ciência do que vai ser a nossa morada, não aqui na Terra. Eu acredito nisso, porque quando Deus ele faz alguma coisa, ele não faz nada sem planejamento. Né? Inclusive, eu vinha falando até com o Mário sobre isso. Que isso a gente pode colocar na nossa vida, né? Mas isso eu deixo para o final, né? Para falar. Pode ser. Mas eu queria só fazer essa ressalva, que algo que ela leu é a mesma coisa que eu li em Ezequiel 40, mas não é, ele está, assim, o povo está em cativeiro, mas só que ele já está tendo a visão de quando o povo volta para Jerusalém para restaurar, né, que vai, como eu entendi, em 3 etapas, né, porque a gente vê que Esdra começa, mas depois ele passa para Ageu e Zacarias. Entendeu? Então é assim, vai paulatino, porque nem todos conseguem executar a obra de Deus completa, porque fora aquelas pessoas que estão, vou botar um exemplo aqui, a gente está nessa força de todos os dias fazer o nosso propósito, ler, meditar na palavra, mas sempre tem uma pessoa do contra. Para que você está fazendo isso? Ai, meu Deus, esse horário tarde, vou perder o sono, ou vou perder minha novela, ou vou perder de bater um papo no WhatsApp, ou vou perder o momento de estar com meu marido. Então, a gente tem todos os dias para estar com o marido. Então, a gente tem que... Esse momento é muito especial para a gente. Quer dizer, vou falar por mim, é muito especial para mim. Por quê? Porque hoje a gente tem ciência do que a gente até perdeu lá atrás. Porque a gente pegava, lia um capítulo e a gente não esmiuçava desse jeito. A gente não ia lá, Zacarias, profeta menor, profeta maior. Hoje a gente já conhece alguma coisa. Né? Não é um terço, mas a gente já conhece alguma coisa. Então, esse capítulo, hoje eu venho conversando muito com o Mário sobre esse capítulo, a gente conversa, mas o Mário só faz ouvir, né? Então, tudo bem. E aí a gente conversando e várias coisas, eu disse, eu tenho que gravar tudo que eu estou falando aqui, porque de noite eu não lembro de nada. Eu já falei, a idade é um negócio sério. Bom, vamos lá.
Vamos pensar que isso aqui é para uma Jerusalém espiritual, no momento que a gente pensa em confluência de povos, mas também seria o reino milenar, tá certo? Como Fernanda colocou aí. Porque, pessoal, tem um detalhezinho aqui que eu não acredito que tenha na Jerusalém espiritual. Qual é o detalhezinho? Volta aí no texto. Gado. É isso. Eu acho que lá no céu não tem bicho, não. Então, cabe a gente imaginar que esse vai ser um momento, tá certo? Que realmente vai existir ainda aqui nessa terra. E não vejo como, se não for no milênio. Não vejo como. Nunca houve, não há. E pela brevidade que a gente tem, né, de tempos aí, de fim de tempos, melhor dizendo, não dá tempo de haver algo assim, né? Não dá tempo. Então, imagino que seja realmente o reino milenar. E lembrando que Zacarias, ele vai fazer essas profecias sempre apontando para Jesus, sempre apontando para Jesus, sempre apontando para Jesus. Ele como o sumo sacerdote, como o rei dos reis, como o grande profeta, tá certo? Como filho de Deus, e, obviamente, como rei dos reis, ele vai ter o seu reino aqui na terra por um período também, tá bom? Bom, vamos lá. Aí ele dá uma pausa, muda um pouquinho a história, né? Ele fala que Jerusalém vai ser sem fim, tá? Não vai ter necessidade de muros, porque o próprio Deus vai habitar com eles e será a sua proteção. E agora ele fala com aqueles que ainda estão no exílio, tá? Saiam e fujam da terra do norte. Terra do norte, leia-se Babilônia. Mas, pessoal, nessa altura do campeonato, não existe mais o reino da Babilônia constituído. Existem ainda insurgências de babilônios, mas o reino não. Estamos aqui em que reino? Fala, povo. Eu não estou conseguindo te ouvir. Estamos em que reino aqui? Que reino, que reino? Abra a boca, gente, não me deixe sozinha, não. Sul. O quê? Sul. Medopeça, 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 medopeça. Ah, Eu Medo- sempre acho que eu vou falar errado, eu prefiro ficar calada. E quando Não, eu respondo, eu arrisco. Se Eu não, arrisco para aprender. se não tentar, é isso aí, Cristiane, arrebentou. Se não tentar, meu irmão, não acerta, para de coisa. Acorde aí, Martiane, certo? Então ele fala: saiam e fujam da terra do norte, diz o Senhor, pois os espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Então, eu os espalhei, mas o que eu quero agora é que vocês retornem. Saiam da terra do norte, saiam do meio da Babilônia. Não é o lugar que eu reservei para vocês. Vocês só estão aí de castigo, mas vocês têm que voltar para Jerusalém. Escapa tu, ó Sião, leia-se Sião, povo judeu. Escapa tu, ó Sião, que habitas com a filha de Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. E novamente, né? Escapa tu, ó Sião, que habitas com a filha de Babilônia. Mas estamos no Império Medo-Persa. Só que a Babilônia ainda resiste. Aquilo que eu falei, tá? Logo no comecinho. A Babilônia, ela não está completamente destruída, mas sim, muito enfraquecida, está sendo dominada e conquistada. Vai levar algum tempo para que toda ela seja conquistada, sim, era o império mais vasto até então, tá? Então, os persas vão ter uma dorzinha de cabeça, vão ter uma canseirazinha, mas eles vão conseguir. Mas, enquanto isso, vocês veem que Deus se refere ainda como aquela região, não Império Persa, mas sim Babilônia.
e até pela importância que a Babilônia, né, teve no meio ou melhor, dentro de Israel. Qual o sentido da Babilônia para Israel? A Babilônia é o centro da idolatria, é o centro do paganismo. Saiam do paganismo, saiam das imoralidades, saiam das profanações. Tá? O que está nas entrelinhas? Saia do pecado, venha para mim. Certo? Pode falar aí, Maia. E o interessante é que a Babilônia era uma terra que ficava a leste desse lugar aí, porque eu sempre confundo esses reinos, então prefiro nem passar essas vergonhas. E eles foram pelo norte, porque também já estava predito lá por Jeremias, né? Eu confundo. Jeremias e Ezequiel, para mim, é um só. Para evitar o deserto, Eu nunca sei quem é quem. Para evitar o deserto. Então, eles davam uma volta, porque não queria ter aquele trabalho, mesmo que já fosse predito, porque se você for pesquisar, não tinha nem sentido esse tal desse norte aí. Eu vi essa mesma colocação que você viu, mas eu acho que faz sentido o norte sim, porque de qualquer sorte eles estão também acima. Eles estão... Gente, era uma extensão assim, grandona, vastona. Eles estão sim também ao leste, mas eles também estão ao norte. E eu vi esse comentário também de que ele subia por uma estrada do norte para desviar as terras desérticas. Também acho que procede, problema nenhum. Só que eles também pegavam lá uma partezinha do norte. Pode falar. Mas se a gente for olhar as pessoas hoje em dia, na caminhada com Deus, elas querem pegar atalho, não querem ter o trabalho e acaba que faz tudo errado. Quer antecipar as coisas, aí se lasca e depois ainda tem coragem de culpar Deus. Por quê? Porque não obedeceu, pulou etapa. Lógico que quanto mais rápido, melhor. Mas faz a coisa certa, porque como já foi dito, a prática leva à perfeição. Mas a pessoa não, ela quer pular as etapas, elas querem chegar num patamar alto, sem firmar bem a base. Aí depois, quando tudo desmorona, não quer. Pois bem, vamos adiante. Vocês já viram Israel no mapa? Alguém aí se deu o trabalho de olhar Israel no mapa? Sério? Nunca? Ninguém? Só Maiana e eu? Tá amarrado isso aí. E Tamara também, ufa. Eu já olhei, agora não sei se é no propósito, né? Que a senhora quer. Olhar, eu já olhei, entender detalhadamente, não. É isso. Olhar também já olhei. Agora, entender um mapa estranho. Tá bom. Vamos lá. Esse capítulo é pequenininho, a gente vai falar sobre Israel depois. Tá, então pronto. Deus está convocando. Ó, vocês que permaneceram aí no exílio, volta, tá certo? Sai do meio desse povo idólatra, sai do meio desse povo que está contaminando vocês, está contaminando de tal forma que vocês nem querem mais voltar. Então, sai daí. Não achem que é normal vocês viverem no mundo, né? Não achem que é normal vocês viverem na Babilônia, vocês viverem segundo o ritmo, segundo a cultura, segundo os hábitos da Babilônia. Está errado. Babilônia, leia-se, mundo. Não está certo você viver do jeito que o mundo aprova. Volta para mim. Saia do pecado, né? Deus sempre... Isso, Martiane, boa. Não está certo você viver segundo as concupiscências da carne. Volta para mim. Você está tendo tempo, olha, estou te alertando mais uma vez. E aí ele faz esse apelo: sai daí e vem para Jerusalém, vem para mim, volta para mim, para mim, para Deus, né? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram. Quem está falando aqui, pessoal? Fala aí, Rayane, não tenha medo, não. Abre o áudio, Rayane, fala. Oxi. Senhor dos Exércitos? Ou não? Tá, o Senhor dos Exércitos está enviando a mensagem, mas quem está falando a mensagem? Zacarias.
Eu vou bater em alguém. Jesus. 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 Olha como ele fala. Depois da glória, ele me enviou às nações, que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Bom, todo mundo sabe o que é a menina do olho, não sabe? Ou não sabe? É a pupila dos olhos, tá certo? Então, primeira coisa que você faz quando toma um susto, você faz o quê? Arregala o olho? Não, mentira, você pisca. Primeira coisa que você defende com unhas e dentes é sua visão. Eu já vi gente dizer que nada no mar, a menina que mora no olho, oh Deus, né? A pessoa que nada no mar de olho fechado. Eu nem imagino como é isso, mas fecha o olho por causa da areinha do mar. Eu não consigo nadar de olho fechado de forma alguma, né? Eu tenho que ver para onde eu estou indo. Mas a gente tem logo essa intenção de proteger a nossa pupila, proteger a nossa visão, né? E se a gente vai permanecer de olho aberto, a gente bota as mãos na frente, porque o que a gente quer proteger, em primeiro lugar, é a nossa cabeça, tá certo? Aqui está o centro de tudo, os principais sentidos estão aqui na cabeça, então a gente vai fazer de tudo para defender a nossa cabeça, e a menina dos olhos, a pupila, está no pacote, tá certo? Sendo que, se a gente for imaginar, da nossa face, talvez seja a parte mais frágil que a gente vai ter, a parte mais delicada, mais sensível, e muito fácil de ser danificada, né? Ao ponto que claridade em excesso incomoda. Se aproximar calor na visão, incomoda. Se tiver muito gelado, incomoda. Você fica piscando toda hora para aquecer o olho. Tudo incomoda a visão, tá certo? O que ele quer dizer aqui, você é a menina, né? Porque aquele que tocar em voz, toca na menina do seu olho. É como se tocasse na parte mais sensível dele. A parte que ele gostaria de proteger mais. Alguém que toca em você está tocando, mexendo diretamente com Deus. Você, ele tem como a parte mais frágil e que deve ser totalmente cuidada, zelada, preservada. É quase que poético mesmo, Fernanda. É coraçãozinho mesmo. Deixa eu ver. Abre aí em Salmo 115, 105. Salmo 105. Salmo 105, no verso... Todo mundo já abriu? Ainda não? Pelo amor Qual versículo? que ler. Qual versículo? Deus é mais. Ainda estão abrindo? Estou Meu esperando o versículo. Jesus, tenha misericórdia. Não abriu ainda não, Rayane? Jesus, eu vou te dar uma Bíblia com letra grande, Rayane. Versículo 15, pessoal, 115, 5. Espera aí, 115 o quê, rapaz? 105, deixa eu voltar aqui. É 5, 15? 105. Vai falar da menina dos olhos de Deus, tá vendo? Vai. E aqui, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, não causeis danos aos meus profetas. E se a gente observar, nós somos isso aqui que Salmos está citando: os ungidos e profetas de Deus. Profetas porque nós falamos das profecias do Senhor Jesus para as pessoas, nós anunciamos o Senhor Jesus, falamos de tudo que está por vir, que está para acontecer. Nosso objetivo, salvar o maior número de almas possível, tá? E ele diz: não mexa na menina dos olhos, não toque nos meus ungidos. Tá bom? Por quê? Porque vai ter problema com ele, pessoal. E olha, diga-se de passagem, eu sou prova viva de que não é legal você mexer com o ungido de Deus. Não é legal. Não faça isso, de forma alguma. Ah, conta aí. Vou mais lhe chamar de velhinha. É o quê? Não entendi.
Bom, vamos lá. Versículo 9. Para quem está entrando aí agora, Zacarias, capítulo 2, versículo 9. Porque eis que levantarei a minha mão sobre eles, e serão um despojo para os seus servos. Vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. Tá? Não é Zacarias aqui, é o próprio Jesus mesmo, tá certo? Canta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Então, a promessa de Deus é que ele venha habitar aonde? No meio de Jerusalém, em Sião, no meio de Israel. Quem primeiramente vai fazer isso é o próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo ainda não é o momento dele aqui agora, né? O Espírito Santo vem depois do Senhor Jesus. Deus, ele está voltando a habitar com Israel, por quê? Porque o templo foi restaurado. O lugar em que ele habitava era dentro do templo, no meio de Israel. E aí ele está dizendo aqui, olha, ele está fazendo uma profecia, tá? Depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, né? Ele me enviou a todas aquelas nações que, de alguma forma, maltrataram você, ó Israel, que tiraram a sua riqueza, que mataram seus filhos, blá, blá, blá. Pois bem, Deus me enviou contra essas nações, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então, eu estou indo até essas nações, justamente para de criar confusão agora, Fernanda. Deixa isso para depois, tá? Eu estou indo para... eu estou indo... Aí, ó, corta a linha de raciocínio, gente. Deus é Pai. Tá? Eu estou indo até essas nações, vou destruir essas nações. Por quê? Porque eles mexeram com vocês. A gente já viu isso em Zacarias 1, certo? Porque eis que levantarei a minha mão sobre eles, vou levantar minha mão sobre eles, eles serão despojo para os seus servos. Olha, eles despojaram vocês, né? Quer saber? Quem vai despojá-los agora é seus servos. De tão insignificante que essa nação, que essas nações vão se tornar, porque eu vou abatê-las para vocês. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. Canta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E o próprio Jesus, sim, vem habitar no meio de Israel, e é o período que ele está encarnado, tá certo? Aqui na terra. E muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. E a gente vai ver que, de fato, muitas nações vão se unir, tanto a Israel como ao próprio Senhor Jesus, óbvio. Né? Nós somos elas, nós somos parte dessas muitas nações, somos brasileiras, ou tem alguém aqui que não é brasileiro? Somos brasileiras, mas estamos fazendo parte hoje do novo Israel. Adriana, você quer dizer que é o quê? Vai, dica, dica. Baiana. É o quê? Fala, Maiana. Ela disse que não é brasileira, ela é baiana. A baiana, entendi a fala Maiana. Fica difícil, gente. Vocês Deus é estão vendo? testemunha que eu estou me comportando. Não, Deus é vocês, testemunha. vocês estão vendo que eu estou tentando, né? Mas tá demais. A Adriana tá demais. Isso é a idade. Isso é a idade. Aham. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na Terra Santa e escolherá Jerusalém novamente. A gente já viu isso em Zacarias 1, tá certo? Ele está confirmando, mais uma vez, que todos esses povos vão ser novamente congregados, mas em Jerusalém. A terra escolhida de Deus é Jerusalém. Aí eu quero aqui... Eu tenho que ter muita paciência com vocês, viu?
Deixa eu mostrar aqui. Eu tô quietinha. Tá certo. Deixa eu ver aqui, pessoal. Cadê? Eu vi, Neide, a conversa, viu? Ó. Deixa eu mostrar nesse mapa aqui. Dá para todo mundo ver aí? Todo mundo vendo? Falem comigo porque eu não estou vendo vocês. É Sim, só dar um estou. zoom Tô vendo. Sim, dá para ver. Pronto. Então, dá para seguir a setinha aí, né? Então, vamos lá. Esse é o mapa mundi, nosso mundo inteiro está aqui resumido nesse mapa, e eu vou mostrar para vocês a desejada das nações. Presta atenção quando eu falo desejada das nações. Todas as nações querem estar em Israel. Israel é isso aqui, ó, pessoal. Vocês estão vendo aqui uma melequinha amarelinha? Sim. É uma melequinha. Olha o tamanho aqui da Jordânia de verde. Isso aqui tudo é Arábia Saudita. Os árabes querem porque querem tomar conta de Israel. Olha o tamanho da Arábia, mas eles querem Israel. Essa Israel tá como melequinha. se fosse laranja. Não é laranja, não, é amarelinho. Para mim é amarelinho, dentro da minha Não, visão é amarelinho. não É é isso. Você amarelinho. ampliando a foto, aparece uma parte laranja com o nome Israel. Pronto, então isso aí, vá. Para mim aqui tá amarelinho, não importa não. Essa certo? parte que você está vendo laranja, Thaís, é parte do Egito ainda. Israel fica depois. Israel tá ligando aqui um tracinho, ó. É, isso. Tá vendo? Exatamente. Tem um tracinho aqui. Ah, Tá bom? Só para vocês terem noção, pessoal, de onde Israel tá? O que a gente vai perceber aqui, ó, o Irã, o Iraque, a Síria. Essas três nações são povos ferrenhos contra Israel. A Arábia Saudita nem se comenta, aí a gente vai ter aqui o Iêmen, Omã, o Paquistão, é tudo a mesma coisa aqui, tá? Eles são tudo a mesma coisa, muçulmanos, todo mundo querendo esse pedacinho de terra aqui. Faz algum sentido para vocês eles desejarem isso aí? O que vocês acham que eles desejam isso aí? Faz? Pela paz? Não, eu tô dizendo faz sentido eles querem. Sim, isso, faz sentido. Não, eles desejam ser tão abençoados quanto, né? O sentido, para mim, é esse que Fernanda falou aí. É o próprio Satanás querendo se assentar no monte que pertence a Deus. E aí, Satanás corrompe os povos para que todos os povos se oponham a Israel. é como se fosse a 10ª parte do mapa, né? Não é nem Olhando décima, assim, bem talvez um é tão milésimo. pequenininho. É, É, muito né? pequenininho, é um milésimo. Entendeu? Muito pequenininho. Mas você vê aí, né? Se a gente for olhar com os olhos naturais, são muçulmanos querendo tomar posse de Jerusalém, porque o monte que está lá é o monte de Maomé, do raio que o parta, não sei o quê. Conversa pura, velho. Conversa pura. Plano de Satanás para não permitir que ali se assente o trono do Senhor Jesus. Tá? Ele vai insistir, ele sabe que ele é derrotado, ele sabe que está escrito na profecia, ele conhece a Bíblia melhor do que a gente. Mas ainda assim, ele não desiste. E como está previsto, todas as nações vão se reunir contra Jerusalém. E nem fala contra Israel, nação. Se você for ver, a maioria das profecias, ela não fala como Israel, nação. Ela fala contra Jerusalém. Jerusalém é a terra, a cidade santa do Senhor. Isso, Paloma, exatamente, tá? É uma desculpa. Tá? Para eles ali também a cidade santa, não, é conversa. Eles são movidos, infelizmente, pelo próprio Satanás para destruir Israel. Destruir o povo, tá certo? E destruir
o povo de Deus, né? Sem o povo de Deus, qual o sentido de Jesus voltar para essa terra? Não teria promessa, né? Não faz sentido, não tem promessa. Mas, bom, eis que ele envia quem? O Espírito Santo. Então, ele guarda a igreja, e ele fala que o inferno não poderá prevalecer contra a igreja. E a igreja é quem dá o suporte espiritual para que Israel, nação, permaneça. E as forças do mal, as potestades, os dominadores dos ares, tá? As legiões do inferno estejam até aqui contidas para que um mal maior não exista sobre esse mundo. Graças a quem? A igreja. Graças a nós, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. O que vocês têm a acrescentar? Um capítulo pequenininho. Deu para a gente olhar alguma coisinha. Façam aí suas considerações. Quem começa? Adriana, que já está doida para falar. Pode falar, Adriana. Fale logo, Adriana. Pare de cheiro. Eu não estou doida para falar. Então, fale, Sam. Eu vou Eu falar estou por te último. esperando. Ah, eu? É, Adriana, tem outra? Tá Ah, difícil. Vocês estão vendo, gente, que eu estou tentando, mas está difícil. não. Eu pensei que você falou outro nome. Deixa eu dizer. Eu já falei até alguma coisinha, né? Lá que eu pensei sobre... sobre mesmo o que, né? Que eu esqueci já. Sobre alguma coisa que eu falei aí. O que ficou para mim desse conteúdo todo, né? Tanto espiritual como aqui fala em vários aspectos, se a gente for analisar esse capítulo, né? É uma terceira visão de Zacarias, mas se a gente analisar para a nossa vida de hoje, Deus, quando ele fala aqui sobre o cordão de medir, né? Eu fui lá, procurei em outros livros, fala também sobre esse cordão de medir. E o que me deu a entender é que Deus ele não faz nada sem planejamento, né? Ele até para criar a terra, a terra, ele planejou até o dia que ele descansou, né? Então, a gente trazendo para o nosso dia de hoje, é o que a gente também tem que fazer. Vou falar no nosso mundo físico, no nosso mundo carnal, né? Eu vinha hoje até conversando com o Mário sobre isso, que a Bíblia, a própria Bíblia, nos ensina que tudo com planejamento dá certo, né? O que Deus quer nos orientar? Que a gente tem que parar, pensar, analisar, planejar, porque tudo que é planejado, muitas das vezes apoia uma coisa ou outra, tentar no meio do caminho desvirtuar, como aconteceu também no céu. Deus planejou tudo, mas veio o diabo, né? Estava tudo planejado no paraíso. Mas aí Deus deu o livre-arbítrio a Adão e Eva, e o diabo viu essa brecha, foi lá e colocou uma palavrinha chamada desobediência. Então aí as coisas começou a complicar para a humanidade, né? E a gente trazendo para a nossa vida é o que a gente tem que fazer. Deus está nos orientando aqui. Mesmo sendo uma visão de Zacarias, mesmo sendo uma visão espiritual, nós podemos também trazer para a nossa vida financeira, nossa vida pessoal, nossa vida sentimental, em todos os aspectos, nosso planejamento, muitas mulheres que querem ter filhos, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje lá atrás, eu acredito que eu não teria nenhum filho, né? Então, é verdade, porque muitas das vezes é consequência dos nossos atos, né? Então, tudo que a gente faz, que a gente planeja, porque muitas das vezes a gente tem um problema financeiro, porque a gente não se planejou.
a gente não pensou, não botou no papel, não botou na caneta o que a gente vai, de fato, executar, se a gente pode executar, se a gente pode adquirir. Então, eu acredito que isso também fala sobre a nossa vida. A gente tem que colocar, porque por mais que a gente vai ter uma nova vida, a gente não pode sair daqui com... Mário gosta muito de falar essa palavra, subterfúgios, deixar subterfúgios, né? Não sei nem o que significa, mas eu falei, né? E o que acontece? A gente tem que sair para que amanhã ou depois, é uma coisa bonita que eu tenho, assim, pode até ser um orgulho de dizer isso, mas que a minha mãe foi embora, partiu, foi morar com Jesus e deixou o nome dela, todo mundo conhece ela, mas não por uma caloteira, não por uma mulher que não pagou, ou por uma mulher leviana, não, ela foi uma mulher que honrou todos os compromissos dela até a morte. Então, é esse legado que a gente tem que deixar, porque se a gente não, Jesus não voltar até a nossa morte, nosso nome é que vai ficar na história. Como é que a gente quer ser visto na história? Como é que a gente quer ser visto pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos de igreja, entendeu? Então, é isso que a gente tem que fazer. Sobre outra coisa, a gente observar que nós somos preciosos para Deus. Nós somos a menina dos olhos dele. Então, cada dia que passa, quando a gente faz os nossos propósitos, que a gente tem a nossa oração, que a gente está orando um pelo outro, como o Isis colocou hoje de tarde, é para um estar na nossa oração sustentando o outro. Porque se alguém deslizar, Deus vai dizer assim, não, olha, meu filho, não, ele está orando por ele, então não vou deixar que nada aconteça. Né? Mário gosta muito vai viajar. Eu sempre peço a Deus, Senhor, leva e traz de volta, que o Senhor sabe que ainda não posso viver sem ele, então traz o meu bichinho de volta. E, outra coisa que eu achei interessante nesse capítulo. É porque esse capítulo é muito rico, então a gente vai falando as coisas e outras você vai lembrando. Muro de fogo, como você falou, eu entendi da nossa vida espiritual que o nosso muro de fogo é o Espírito Santo. Quando a gente não tem o Espírito Santo, não adianta, a gente vai ter um tempo, 2 tempos, 3 tempos, e aí a gente vai esmorecer. A nossa fé, ela vai esfriar. A palavra certa é essa, esfriar. Então, a gente tem que, o primeiro passo, antes de a gente buscar qualquer outra coisa, é buscar o Espírito Santo. E a gente tendo o Espírito Santo, fazendo a obra, levando a palavra. Eu até disse amanhã, não sei se eu falei com a Maiana, estou feliz porque amanhã vai ter núcleo. Poxa, não existe coisa melhor na vida. Então, a gente levar a palavra de Deus, é isso que Jesus quer. E a gente fazendo isso, nada vai faltar. Deus tem que acrescentar. Acho que foi a semana passada, né, que a gente, essa semana não se falou, a gente falou sobre a fé. A fé é um dom de Deus, que a gente vem batendo na tecla em Hebreus. A fé é uma coisa que a gente não tem sozinha. A gente crê, mas para que essa fé fique firme, Deus ele tem que estar no controle de tudo. Porque se a gente, a nossa fé, porque a gente pode ter fé em qualquer coisa. Porque se a gente for olhar, as pessoas não sei se eu devo falar, mas tem as pessoas que não crê em Deus também têm fé. E conquista. Se a gente for observar, conquista. Muitas das vezes mais do que a gente que busca Deus. Mas vá lá olhar a forma que ela conquistou aquilo. De que jeito ela conquistou. Porque se for analisar, é de uma forma ilícita. E aí, quando vai ver, o preço cobrado é muito alto. E quando a gente tem a nossa fé pautada no Deus
no único Deus, naquele que nos sustenta, naquele que criou o céu, a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, tudo que a gente conquista, o diabo ele não pode tocar. Tudo que conquista. Se você conquistar um milagre, Deus vai lhe dar um milagre. Você pode até amanhã ou depois morrer, mas não daquele milagre que Deus te deu. E tudo que é conquistado no altar, o diabo não pode tocar. Só isso. Pronto, você tomou a fala de todo mundo. E olha que você não queria falar, viu? Tá demais. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Fernanda, para falar aí da glória, Fernanda. Oi, quero não. Fernanda, vamos voltar aí ao texto, no versículo 8, e a gente vai ter o seguinte: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram. Essa glória é a glória das nações que despojaram Israel. Então, elas primeiro têm o seu tempo de glória, mas depois elas vão ter o seu tempo de derrota. Entende? Então, quando ele fala da glória aqui, essa glória é a glória daquelas nações que vão ser envergonhadas, destruídas, despojadas pelos próprios servos de Israel. Eu acho isso muito forte. Não é nem para Israel, para os servos de Israel. Pode falar, Paloma. Uma coisa que eu achei bem interessante é que essa parte de Zacarias já seria a terceira saída do povo da Babilônia, correto? Não, velho. Segunda ainda. Segunda, pronto. Então, Quer assim, dizer, o que eu... peraí. Essa é a primeira. Zacarias está fazendo parte da primeira, tá? Essa convocação é para o resto que ficou lá, que vai vir ainda em duas partes, na segunda e na terceira. Pronto. Pode Então, continuar. assim, então, é porque eu queria perguntar isso para saber se ia fazer realmente sentido o que eu pensei. Mas agora que a senhora esclareceu, faz sentido sim. Porque o que foi que eu pensei, o que eu vi aqui, que eu achei, assim, realmente é uma coisa... É muito interessante a forma que Deus trata a gente. E eu juntei um pouco com o que o pastor falou hoje na reunião. Ele falou acerca de que como Deus ele gosta quando ele vê a sinceridade da gente. E o fato do pessoal ter tido fé, porque era necessário ter fé para sair da Babilônia para vir, para, né, aventurar, digamos assim. Porque a fé é isso, a fé é você colocar os pés para depois Deus colocar o chão. Então, primeiramente, teria que ser exigido do povo a fé. E a partir do momento que eles tiveram fé e voltaram, mostrou esse arrependimento. E a partir desse arrependimento, da sinceridade do povo, Deus, olha a promessa que Deus fala, né? Que ninguém poderia tocar nos deles. Então, assim, mesmo a gente tendo errado, então isso ficou muito para mim. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente peca, e às vezes não é bonito, a maioria das vezes é bem feio mesmo, e ainda assim, quando a gente se arrepende, que a gente se volta para Deus, ele trata a gente como se a gente fosse a coisa mais valiosa desse mundo. E, de fato, a gente não merece isso. Então, é uma coisa assim, é tão supremo que, quando eu li essa passagem, me remeteu muito ao que eu ouvi hoje na reunião e à nossa própria vida. Porque, de fato, Jesus nos trata dessa forma. Então, só seria para acrescentar isso mesmo, até porque as demais coisas acredito que já foram ditas. E que realmente esse capítulo, apesar de tão curto, é tão rico. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Ninguém? Beleza, então. Vamos fazer nossa oração, vamos encerrar por hoje, tá certo? Neide, você faz oração aí de encerramento, por favor? Faço sim. Beleza. Oremos.
Senhor Deus e amado Pai, agradecemos, meu Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu. Meu Pai, graças te damos pela vida de cada uma dessas mulheres, meu Pai, que tem dado aqui o seu tempo para se aperfeiçoar, Senhor, na tua palavra. Meu Pai, agradecemos pela vida de Dona Lília, que tem se sacrificado para estar também nos ensinando, meu Deus. Meu Pai, abençoa a vida de cada uma dessas mulheres, Senhor. Também aquelas que não puderam estar participando desta meditação, que o Senhor vá ao encontro de cada uma. Meu Deus, nos dá uma excelente noite, nos dá um sono suave, um despertar tranquilo. Que essas horas de sonos, meu Deus, venham ser o suficiente para descansar e acordar amanhã com toda a força para vencer, meu Deus. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal. Tá ligado. Conversar sobre o que, Fernanda? Sobre sábado. Não, lá no grupo a gente fala, a gente se encontra novamente, tá? Quinta-feira às 10 horas, quem assistiu hoje pela primeira vez está convidada, tá certo? A gente vai estar quinta-feira, 10 horas de novo. Vamos estar dando continuidade, Zacarias 3, e estejam atentas, pessoal, estejam atentas. Israel é isso aqui. Israel é do tamanho do estado de Sergipe, só para vocês terem noção. Sergipe, né? O quintal da Bahia, esse tamanho. Mas o objetivo do diabo é se assentar no lugar do Senhor Jesus. O objetivo de Satanás é se assentar dentro do seu coração, que é o trono do Senhor Jesus. Não deixa, não se permita esquecer quem é o seu Senhor. As suas vontades, de forma alguma, devem prevalecer. O que deve prevalecer é a vontade de Deus. Zacarias falou isso há pelo menos 2.500 anos. E a mensagem é super atual. Aquele povo, naquela época, deu ouvido, pois que hoje nós também saibamos dar ouvidos. Então, o Espírito fala e a igreja tem que ouvir. E entenda que ouvir não é a capacidade de ouvir um som, é a atitude e a decisão de obedecer, certo? Ouvir é obedecer. Sejam fortalecidas em seu espírito, seus espíritos, tá? E a gente se encontra quinta-feira. Thaisa, você levantou a mão aí, quer dar um último recado? Sim, senhora, eu não ia nem falar, mas a senhora falou da questão de Israel ser tão pequenininha. Eu não lembro se é no livro de Mateus que fala sobre, ou é Apocalipse que fala é, do arrebatamento, após o arrebatamento, que quem quiser se salvar, corra para o monte. Não sei se a senhora lembra essa passagem. Esse Uhum. monte fica em Israel, né? Na verdade, esses montes são na Jordânia. Mas Sim. esse é assunto para uma outra meditação. Maiana? A senhora estava falando sobre estar atento. E, na verdade, eu ia levantar a mão naquela hora, mas não quis muito, porque para não tirar lá a riqueza dos detalhes de Adriana. Mas o que mais me chamou a atenção é o começo do capítulo, quando ele fala que tornou a levantar os olhos e viu tudo isso. O segredo é você levantar os seus olhos e olhar para cima, olhar para Deus. Porque se você tira o foco, você está perdido. E ontem a gente aprendeu que religião é toda vez que a gente quer fazer as coisas para Deus do nosso jeito. E não do jeito que agrade a Deus. Que a gente quer fazer as coisas para nos satisfazer. E não satisfazer a Deus. E foi isso que levou à ruína, à perdição desse povo. Eles esqueceram que tinha um Deus grande, um Deus que cercava eles, que protegia, que provia de tudo.
E mesmo assim, eles olharam para outros deuses que não faziam nada, que eles eram quem tinham que proteger, eles eram quem tinham que guardar essas imagens. E Deus volta aqui com uma promessa de prosperidade, porque está um povo pequeno, que ele diz que vai alargar, que não vai ter quem conte, não vai haver lugar para tanta gente, para tanto animal. Ele vai prover aquela pessoa em dobro, vai dar tudo restituído. Mas eu acho que o importante é você não tirar o seu foco de Deus, é você manter sempre os seus olhos firmes para cima, para o céu, para Ele. Porque a partir do momento que você abaixa a cabeça, você olha para o chão, você vê os obstáculos, você vê os desafios, e o diabo vai fazer uma coisa pequenininha se tornar gigante. Porque, querendo ou não, a pessoa vive pelo que vê. Nem sempre elas têm essa noção de viver pela fé. E é nesses momentos, nessas horas de dificuldades, que o diabo vai usar os nossos sentidos, e em principal a visão. E fora que a menina dos olhos, ela aumenta 10 vezes o tamanho. Então, você olhando para Deus, você vai ter uma visão muito maior do que é Deus e do que Ele pode proporcionar na sua vida. Agora, se você olha para o chão, você vai ver o quê? Espinhos, vai ver barreiras, vai ver buracos, você vai ver várias dificuldades. E se você viver pelo que você vê, você não vai chegar a lugar nenhum e ainda vai perder o seu foco, que é a sua salvação. Fechando aí com chave de ouro, pessoal. Quinta-feira a gente se encontra. Fica o convite aí, terça-feira a gente vai fazer ponto de fé lá em Vilas. Então, o NP aí está convidado, EVG está convidado, Arimatea está convidado. A gente vai sair 6 horas de lá da igreja, tá certo? Opa, repita aí qual o dia em Vilas? Amanhã a gente vai sair 6 horas de lá da igreja e a gente vai para Vilas, lá para lá do da Pão e Vinho. Quer dizer, não é mais Pão e Vinho, né? Eu sou das antigas. Era Pão e Vinho, hoje eu não sei mais qual é o nome. A senhora está ciente que a praça não tem mais, né? Não, não é na praça, não. É do lado da Pão e Vinho, não é em frente, não. Do lado, em frente ao apoio. Em frente àquela praça do Ecovilas, né? Alguma coisa ali. Pão Expresso, isso aí. Eu estou aqui perto, posso sair daqui de casa, né? Pode. Vá com sua camisa, vá de Arimatea. Cada um vá com sua camisa, viu, pessoal? Outra coisa, quarta-feira não dá para ninguém faltar, viu? Quarta-feira, busca do Espírito Santo. 7 horas da manhã, como vai ser concentração, eu acredito que o horário mais forte vai ser 7 da manhã, tá? A gente vai ter reunião, eu acredito que vai ser 7, meio-dia, e às 18 horas, tá? Mas, enfim, 7 da manhã vai ser a principal, então foca na manhã, tá bom? Deus abençoe a todas, excelente noite. Deus fique com vocês. Bye, bye. Bye.